Olá pessoal, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, como eu já disse em outros vídeos, vou reiterar aqui. Geralmente eu gravo vídeos quando Deus fala comigo. Quando Deus fala comigo de uma forma clara, aonde a minha percepção é muito clara em relação à voz de Deus. E geralmente quando eu ouço algo da parte de Deus que me impacta muito, geralmente eu gosto de gravar esses vídeos para deixar registrado, né? Tanto para mim futuramente ouvir esses vídeos, assistir esses vídeos e me lembrar, quanto também compartilhar a experiência com outras pessoas, porque talvez aquilo que Deus está falando comigo, também através desse vídeo possa também estar falando com você. Então esse é o intuito desses vídeos. E eu estou lendo um livro cujo escritor é o Wesley Duewel, cujo título é Fogo do Avivamento, esse livro aqui. E esse livro vai falar sobre alguns avivamentos que aconteceram na história. Começando lá no Antigo Testamento, em 1 Reis capítulo 18, né, que é aquele grande episódio que envolve Elias e os profetas de Baal. E algo que eu tenho visto, que não é de hoje, é algo que eu tenho visto muito presente na minha geração de cristãos, é que se fala muito sobre avivamento. A minha geração é uma geração que fala muito sobre avivamento. E, inclusive, até o título desse vídeo será A Geração que Clama o Avivamento. A geração que clama avivamento. Preste atenção. Existe problema entre eu clamar por avivamento? Não. É errado eu buscar avivamento? Não. Mas a grande verdade é que muitas das vezes falamos sobre avivamento, mas não sabemos o que é avivamento. Não sabemos o impacto que causa o avivamento. Não sabemos os caminhos que precisam ser andados, percorridos, para que o avivamento venha acontecer. Os que eu me recordo aqui agora, de grandes avivalistas que percorreram essa terra, a começar pelo George Whitefield, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, porque mal estou falando português, né? Quem dirá inglês. Também os irmãos Wesley, Charles Wesley, John Wesley, Charles Finney. Lembra desses homens? Ou já ouviu falar sobre esses homens? Se você é alguém que você clama por avivamento, mas não conhece esses homens, isso é um forte indício que você nem sabe o que é que você está pedindo. Porque esses homens foram homens usados por Deus para poder avivar um tempo da fé cristã na história do mundo, na história do cristianismo. Esses homens foram homens que marcaram as suas cidades, marcaram os seus países, marcaram as suas épocas, porque foram homens que decidiram clamar e viver a realidade de um avivamento. E eu faço parte de uma geração, como eu disse anteriormente, que clama, se pede avivamento, mas muitas das vezes nem sabe o que é avivamento. E você sabe o que eu acho estranho? Que o nosso clamor e o nosso pedido por avivamento, muitas vezes ele é incompatível com a maneira a qual nós vivemos. Deixa eu simplificar para você. Dentro da história, da biografia desses homens, todos os avivamentos que aconteceram na vida deles passaram por duas coisas. Primeiro, na verdade são três. Primeira, a necessidade de se ter um avivamento. Segundo, o clamor genuíno por um avivamento. E terceiro, após o avivamento chegar, uma pregação verdadeira do Evangelho. Todos os avivamentos que aconteceram na história partiram desses três princípios. O primeiro deles é enxergar a necessidade de um avivamento.
Porque só precisa de avivamento, meu irmão, algo que está morrendo. Só precisa avivar algo que está morto. Só precisa de renovo algo que está cansado. E esses homens, no período que eles viveram, na cidade que eles viveram, no contexto que eles viveram, eles enxergaram essa necessidade. Segunda coisa, foram homens que oraram, pagaram preço de oração. E sabe qual que é a oração deles? Deus, eu não sou ninguém. Deus, eu sou falho, pecador, miserável, desgraçado. Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua transformação, eu preciso da sua mudança, eu preciso de algo vindo da parte do Senhor. E não é uma oração de 5, 10 minutos não, mano. Era horas orando. Eu não estou dizendo, tá, que horas orando significa o agir de Deus. Porque a oração de um dia inteiro sem fé não resolve nada. E a oração de 1 minuto com fé move os céus, tá? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que, se for analisar o avivamento que aconteceu na vida dessas pessoas, tintim por tintim, elas eram pessoas que oraram constantemente, em períodos longos. Isso significa que se eles tinham condição de orar 4 horas, 3 horas, 2 horas, porque eram pessoas que amavam a presença de Deus, amavam falar com Deus. Diferente da nossa geração. A nossa geração chegou num ponto que a gente não está gostando de falar nem com pessoas mais, frente a frente, tete a tete, face a face. Nós preferimos conversar por mensagem, por WhatsApp. Existem pessoas que você liga para elas, elas nem atendem telefone mais. O número delas não funciona para ligação, só funciona por mensagem. Se nós chegamos num ponto que a gente não quer conversar nem com o ser humano que a gente está vendo, quem dirá conversar com Deus que é Espírito? Então, se a gente for analisar bem esse segundo ponto, que foi extremamente importante na história dos avivamentos, nós seríamos fortes candidatos a não serem avivados. Sabe por quê? Porque nós não oramos e não gostamos de orar. E o terceiro ponto, a pregação do Evangelho. Tanto depois do avivamento, quanto antes do avivamento, quando se buscava o avivamento, esses homens pregavam o Evangelho da forma que o Evangelho é. E você sabe qual que é a mensagem central do Evangelho? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe como que acontecia o avivamento na época desses homens? As pessoas, elas sentiam a necessidade tão grande de Deus. Elas sentiam a necessidade tão grande do perdão de Deus, que elas passavam às vezes dias chorando, de arrependimento diante de Deus. As conversões que aconteciam nesses avivamentos não era oba-oba de gente rindo, gente feliz, era gente em prantos, chorando, se entristecendo pela sua condição de pecado, de pecador. Então, muitas das vezes, essa mensagem de arrependimento, essa mensagem de mudança de vida, é que causava o avivamento na vida das pessoas. Mas nós somos uma geração que não pregamos mais arrepender-lhes, porque é chegado o reino dos céus. As nossas igrejas hoje virou basicamente quase com uma casa de show. Não se tem mais pregação genuína da palavra de Deus. Os jovens não têm mais compromisso com a presença de Deus. Músicos, então, hoje é muito difícil você achar um músico na igreja que seja crente. Procura um baterista crente para você ver a dificuldade que é. Não estou generalizando, tá? Mas boa parte deles. Hoje nós chegamos num ponto que o ministro de louvor, ele canta na igreja e canta no mundo. Canta músicas seculares em boteco, em barzinho. Porque na cabeça dele uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então a mesma boca que adora a Deus é a mesma boca que transmite iniquidade, que transmite promiscuidade. A mesma boca que louva a Deus é a mesma boca que canta músicas incentivando a cornice. Eu nem sei se existe essa palavra. Músicas de corno. Mas é a geração que clama por avivamento. Mas é a geração
que fala sobre avivamento. E eu quero dizer algo para você aqui, preste bem atenção. Se Deus decidir avivar a igreja no tempo de hoje, muitos de nós não teremos espaço mais para congregar. Se Deus cismar de reavivar a sua igreja nos tempos de hoje, muitos de nós não teremos espaço mais na igreja para congregar. Sabe por causa de quê, meu irmão? Igreja é lugar de pessoas pecadoras, mas que reconhecem que precisam de perdão, reconhecem que precisam de mudança de vida e estão buscando mudança de vida. Igreja não é lugar para pecadores inveterados que querem permanecer no pecado, quer permanecer no erro, quer permanecer na ser vergonhice, na safadeza. Igreja não é lugar para esse tipo de gente. Ah, mas como assim misericórdia? Misericórdia? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5. Lembra daquele rapaz que se relacionou com a mulher do pai? O que Paulo manda fazer? Tira esse camarada do meio de vocês. Porque o pecado que ele cometeu não se vê nem no meio dos ímpios. Nem no meio do povo aí fora se vê. O tamanho a barbaridade que ele cometeu. O ensino do Novo Testamento é que uma fruta podre, ela estraga todo o cesto. Nós somos uma geração que clamamos por avivamento, mas nós toleramos no nosso meio gente adúltera. Nós toleramos no nosso meio pessoas que estão no pecado. Nós toleramos no nosso meio jovens que estão na fornicação. Nós toleramos no nosso meio pessoas divorciando, separando, trocando de mulher igual troca de blusa. Entrando em um parênteses aqui, abrindo um parênteses, tá? Dentro da minha crença, dentro daquilo que eu estudei, dentro dos amparos bíblicos que eu encontrei, eu entendo que, se tratando de divórcio, há casos e acasos. Ok? Então isso aí talvez seja um assunto para outro vídeo. Reitero, não estou dizendo que o divórcio é algo que agrada o coração de Deus, é algo que Deus gosta. Não, eu não estou dizendo isso. Tá? Todo divórcio, independente do motivo, é uma quebra de aliança, e toda quebra de aliança traz tristeza para o coração de Deus. Tá? Eu só não acredito que o divórcio é um pecado sem perdão, igual muita gente prega por aí. Uma pessoa divorciou e se ela se arrependeu, ela tem que se virar, que ela tem que se ferrar pro resto da vida, porque ela não pode se restabelecer com outra pessoa pelo fato de ela divorciar. É isso que eu não creio, tá? E eu tenho um amparo bíblico suficiente para poder dizer sobre isso. Mas talvez isso fique um assunto para outro vídeo, tá? Não tô falando disso. Mas eu tô falando de pessoas que trocam de mulher como se troca de blusa ou vice-versa. Simplesmente porque a mulher ficou gordinha ou a mulher ficou magra demais e etc, etc. Motivos fúteis e banais. Muitas dessas pessoas congregam. São pessoas que nós aplaudimos, são pessoas que nós ouvimos, são pessoas que a gente até se emociona com o que sai da boca delas. Mas se é uma igreja avivada, se é uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus, se essas pessoas não buscarem um arrependimento verdadeiro, elas não permanecem na igreja. Elas não permanecem no nosso meio. Então muitas vezes clamamos por avivamento sem saber o que estamos clamando, porque o fator principal do avivamento é arrependimento de pecados. Se você está no meio de uma comunidade avivada, essa comunidade não vai aceitar você na sua vergonhice. Então preste muito bem atenção quando você clama por avivamento. Porque se o avivamento chegar, meu irmão, e você não for avivado, e você não aceitar ser avivado, você corre o grande risco de ser expulso da igreja. Quando eu digo ser expulso, meu irmão, não é expulso no pontapé, nem nada disso, puxar você pela camisa e colocar você lá fora, não. Mas convidar você a se retirar. O escândalo hoje que acontece no meio da igreja é terrível. Basta você abrir o YouTube, que é um BO atrás do outro. Temos falhas sim, gente, com certeza. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, não existe um homem que tendo feito bem nunca erre. Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 João capítulo 1, do versículo 8 ao 10, aquele que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Então todo mundo peca, todo mundo erra. Eu não tenho problema, e nem Deus tem problema, de ter uma igreja pecadora. Porque a igreja era composta por pessoas pecadoras, mas por pessoas pecadoras que reconhecem que são pecadoras e estão em busca de perdão e de mudança de vida. Não de pessoas que querem permanecer e continuar no erro. Entende?
Então nós somos uma geração que clamamos por avivamento, mas não estamos dispostos a pagar o preço para que esse avivamento venha a chegar. E hoje Deus falou muito isso comigo durante o dia, durante o tempo que eu lia esse livro, e é algo para mim avaliar na minha vida. Ou você acha que eu sou anjo, que eu sou perfeito? Eu também sou falho, gente, carne de pescoço, cheio de coisas para poder mudar. E é algo que eu tenho pedido muito a Deus, me dá um coração preparado para quando o seu avivamento vier. Porque quando o seu avivamento vier, eu não quero ser como uma palha queimada, mas eu quero ser alguém cheio do teu Espírito Santo, cheio do teu poder, para poder impactar e influenciar as pessoas nesse mundo. Porque uma das funções do avivamento é separar os crentes dos ímpios. Se você é alguém que clama por avivamento, mas você é um ímpio, enrustido, você corre o grande risco. Se o avivamento não te pegar, você corre o grande risco, como eu disse anteriormente e volto a dizer, você corre o grande risco de ficar de fora até mesmo da sua congregação. Porque muitas das nossas congregações que toleram essa palhaçada que está acontecendo hoje no nosso meio, uma vez que ela for avivada, ela não tolera mais. Ah, quer dizer que a igreja vai ser uma igreja composta pelos certinhos? Não, mas vai ser uma igreja composta por filhos de Deus, que estão em busca da correção e da mudança produzida pelo Pai. Amém, gente? Então esse é o objetivo desse vídeo, tá? Que ele venha abençoar a sua vida e venha fazer você refletir um pouco mais sobre o seu cristianismo. Ok? Sobre a maneira que você vive e a maneira que você enxerga as coisas. Tá certo? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Fui!